Olá, tudo bem? Hoje o Safra Insights traz mais uma revisão setorial na Bolsa Brasileira. Agora, o assunto é o setor de saúde. Bom, eu estou aqui com o Ricardo Boiati, que é especialista do Banco Safra. A gente vai falar com bastante profundidade agora sobre o setor de saúde. Ricardo, bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio do Safra. Obrigado, Você é Paulo. sempre muito bem-vindo aqui. Começo te perguntando, o que mudou essencialmente no setor para a gente ter todas essas revisões? Tá bom, acho que primeiramente mudou muita coisa no cenário macro, né? Então a gente procurou incorporar um novo cenário macro com taxa de juros mais elevadas, com um pouco menos de crescimento econômico, né? Então isso acabou impactando primeiramente assim, custo de capital, né, para as companhias que a gente cobre. Então com custo de capital, né, taxas de desconto mais elevadas, a gente tem uma redução nos nossos preços-alvos, né? Isso é natural. A gente tem também um impacto nas projeções, né? Então, com taxas de juros mais elevadas, né? A gente está vendo o Banco Central aumentar bastante as taxas de juros. O principal intuito disso é esfriar a economia, né? Então, uma economia menos aquecida, a gente tende a ter menos geração de emprego formal, que é o principal driver, né? A principal alavanca para plano de saúde, né? Que é o que vai determinar o tamanho do mercado endereçável aqui para as empresas que a gente cobre. Então, assim, menos geração de emprego, que é o que a gente espera, né, como um cenário base daqui para frente, menos crescimento, né, para o setor. Isso aliado com taxas de juros mais altas, a gente teve uma revisão em resultado, né? As nossas projeções de resultado para as companhias do setor foram revisadas para baixo. Esse é o segundo ponto. Tem um terceiro ponto que é mais específico do setor, né? Então, até agora a gente falou das mudanças mais advindas do cenário macroeconômico, né, das expectativas macro. No micro, né, no que se refere ao setor, a gente está tendo uma agenda regulatória bastante desafiadora para o setor, né, que tem impactado o custo operacional, custo assistencial. Isso veio desde regulações, né, da ANS, que é o regulador do setor de planos privados, mudanças regulatórias e legislativas, né, aprovadas pelo Congresso nos últimos anos. Tudo isso tem impactado o custo. A gente tem análises, né, novas propostas que podem ser implementadas e que poderiam dificultar ainda mais o ambiente de negócios em saúde. Então a gente enxerga hoje um prêmio de risco no setor que ele está bastante elevado e a gente não vê muito caminho para esse prêmio de risco se dissipar no curto prazo. Tá? A gente até acha que as empresas têm capacidade de navegar bem, né, porque a gente tem empresas muito bem estruturadas, né, líderes nos seus mercados, que têm a capacidade de navegar bem no médio e longo prazo, mas para o curto prazo a gente vê um vento contra que acaba atrapalhando um pouco as teses de investimento. Então por isso a gente rebaixou a recomendação de várias das ações que a gente cobre, né, a gente tem uma visão mais neutra, até com um ligeiro pessimismo para curto prazo. A gente vê algumas excelentes opções para médio e longo prazo, né, para quem está um pouco mais disposto a enfrentar alguma volatilidade. E a gente tem uma recomendação de compra hoje no setor, que é Fleury, né? Então a gente está privilegiando aqui uma empresa que tem um baixo risco de execução, na nossa visão. Ela depende menos do ambiente macroeconômico, né? Ela depende mais da própria execução dela, ela está menos exposta, né, à agenda regulatória. Isso para a gente hoje é bastante importante. É uma empresa que tem uma boa previsibilidade de resultado, margens elevadas, excelente geração de caixa, paga dividendo, né? A gente está falando aí de um dividendo de 8% mais ou menos, que para o setor é uma das melhores pagadoras de dividendo. Então é aquele perfil de empresa que para esse cenário mais desafiador é o mais indicado na nossa avaliação, né? Tem um risco-retorno mais adequado, principalmente porque o prêmio de risco hoje para o setor está muito, muito elevado. Dado esse cenário desafiador de curto prazo que você acabou de desenhar muito bem, Fleury é a ação que hoje te brilha os olhos, é a única nesse setor, né? Por esses motivos que você acabou de dizer. Exatamente. Fleury é a ação que hoje a gente vê um bom potencial de retorno, com um risco ajustado bastante baixo. Tá? Então a gente gosta dessa relação de risco-retorno na ação de Fleury, né? Até porque boa parte do retorno vem via dividendo. Né? Então é um retorno que tem um risco intrínseco ali bem menor, né, para o investidor. Lembrando, Paulo, a gente
está falando aqui de um momento em que o prêmio de risco está muito elevado, né? Então tem algumas histórias aqui no setor que a gente gosta muito, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui, Apvida e Redditor. Acho que são empresas que têm uma capacidade de execução, estão extremamente bem posicionadas nos seus nichos de mercado e que podem entregar um retorno de médio e longo prazo excelente, né? Mas o risco de curto prazo ele é bastante elevado e isso nos levou a rebaixar as recomendações. Para o investidor que está menos preocupado com essa volatilidade de curto prazo, que está disposto a comprar uma ação que, né, se você assumir uma normalização do cenário macro e uma eliminação de boa parte desse risco intrínseco para o setor que a gente está vendo hoje, essas são 2 ações que tenderiam a performar muito bem, tá, no médio e longo prazo. Perfeito. Vamos só repassar aqui, então, todas as recomendações. Vou pedir até para a edição colocar no detalhe aqui os nomes das empresas e a classificação de cada uma. Compra, a gente tem Fleury, apenas ali do setor, né? Recomendação neutra, Apvida, Redditor, Mater Dei, Qualicorp, Odontoprev e Dasa. Recomendação neutra. Agora vamos para a venda, 2 empresas, Oncoclínicas e Vível. É isso? É isso. E as recomendações de venda, elas se dão muito por conta de um risco de alavancagem financeira, né? Então, Oncoclínicas e Vível, elas têm uma alavancagem financeira bem acima da média para o setor, no momento que a gente está vendo taxas de juro crescendo, né? Então, mais custo financeiro para essas companhias, elas terão que refinanciar a dívida a um custo mais alto. O operacional não está evoluindo da melhor maneira possível, né? Então a gente tem algumas questões operacionais que têm impactado o resultado. Então, nesse momento, a gente vê um risco-retorno bem pior nesses casos mais alavancados, tá? Então é por isso que a gente tem uma recomendação de venda nesses nomes. A gente tem um cenário desafiador para esse setor de saúde e a gente tem um cenário desafiador para a Bolsa como um todo, né, Boiati? Ibovespa, a gente vê os juros cada vez mais altos, enfim. Como que esse setor, essa é uma pergunta até complexa, né, de responder em pouco tempo, mas é minha última pergunta aqui para a gente encerrar. Como esse setor briga com o Ibovespa em 25? Como que vai ser vai ser ali páreo a páreo? Como que você acha que vai ser? É uma boa pergunta, difícil de responder, acho que depende assim, de muitas variáveis aqui, tá? Eu acho que briga para empatar com o Ibovespa, tá? Por quê? De novo, né, esse setor ele sofre bastante com o cenário macroeconômico mais desafiador. Isso tem alguns outros setores que sofrem também, nem todos, né? Mas aqui o beta, né, do setor de saúde, um setor que depende mais de crescimento, né? Então esse setor deveria sofrer um pouco mais que a média pela questão macroeconômica. Mas além dessa questão macroeconômica, tem a questão micro, né? Tem a agenda setorial que tem sido bastante desafiadora. Então eu acho que briga para empatar com uma chance maior talvez de perder. Aonde a gente poderia estar errado nesse raciocínio? Se esse prêmio de risco, né, que a gente comentou, que está excessivo, né, no setor de saúde hoje, muito por conta da agenda regulatória, se ele se dissipar, né, aí eu acho que o setor ele pode andar um pouco, né? Eu acho que tem um pessimismo já relevante, né, com uma maior parte das ações no setor. Se a gente eliminar um pouco desse prêmio de risco excessivo, o setor pode se reprecificar e aí a gente pode estar falando aqui de uma performance melhor do que o Ibovespa. A gente acha que a chance disso acontecer, né, com as informações que a gente tem hoje, é relativamente baixa. Tá? É por isso que a gente está com essa visão mais neutra, até levemente negativa para o setor, com tudo que a gente sabe hoje. Né? O momento, né, do mercado, né, e da bolsa está muito fluido, né, muito volátil, é importante ficar muito em cima no dia a dia e prestar atenção para qualquer potencial mudança de cenário. Mas hoje a gente tem essa visão um pouco mais negativa. Tá? A commodity mais importante é a informação, né? Mudando aí, tendo informação nova, um noticiário novo dentro desse setor. Claro, o Safra está sempre muito vigilante, analisando aí as perspectivas para todas essas empresas aqui. Queria te agradecer. Obrigado, volto sempre. Boiati. Obrigado, Poli. Prazer é meu. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.